Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana falando diretamente da Nova Zelândia e hoje tem quadro novo no nosso YouTube, estreia aqui do Kiwi Responde. Vocês mandaram pra gente todas as suas dúvidas no nosso Instagram, no nosso Facebook, por e-mail e a gente juntou essas dúvidas e vai responder aqui no YouTube, então bora lá! Primeira pergunta, essa pergunta veio do @meu nome é Bruce. Eu amei a conta. Atualização sobre o Working Holiday Visa. Só um resumo rápido aqui. O Working Holiday Visa é um visto que a Nova Zelândia disponibiliza com 45 países, inclusive o Brasil. E nesse visto, jovens de até 30 anos podem vir para a Nova Zelândia, viajar e trabalhar por um período de 12 meses. Para alguns países, o Working Holiday Visa fica aberto o ano todo. Então é basicamente se inscrever e, se o visto der certo, viajar. Mas para o Brasil, ele abre uma vez só por ano e são apenas 300 vagas. Então ele é um visto que acaba em questão de minutos. O Working Holiday Visa para o Brasil, então, ele costumava abrir no mês de agosto. E desde 2020, por causa da pandemia, ele está suspenso. Então a gente não teve Working Holiday Visa em 2020 e também não teve em 2021. O Working Holiday Visa, em teoria, está aberto para alguns países, porém, as fronteiras da Nova Zelândia seguem fechadas, ou seja, mesmo que hipoteticamente você consiga pegar o seu Working Holiday Visa hoje, não é possível entrar na Nova Zelândia. Então, até termos uma novidade concreta sobre uma data para a abertura das fronteiras da Nova Zelândia, o Working Holiday Visa segue suspenso. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link oficial do site da imigração da Nova Zelândia com todos os pré-requisitos para o Working Holiday Visa e lá vocês podem conferir se vocês são elegíveis ou não e também fica de olho que nesse link, assim que tiver alguma novidade sobre a reabertura do programa, vai aparecer por lá. Próxima pergunta. Tenho cidadania portuguesa. É mais fácil? Quem pergunta é a Melo_Bruna. Bruna, a resposta para essa sua pergunta é que depende. Por exemplo, para quem quer tentar o Working Holiday Visa que a gente acabou de comentar, ter a cidadania europeia pode sim facilitar o processo. Por exemplo, a Itália tem vagas ilimitadas para o Working Holiday Visa. Então vamos supor que você é brasileiro, mas tem o passaporte italiano, você consegue se inscrever para o Working Holiday Visa aqui na Nova Zelândia no processo da Itália, que é muito mais vantajoso do que o processo brasileiro, que só tem 300 vagas. Mas aí, só a título de curiosidade também, Portugal só tem 50 vagas por ano. Mas para os outros vistos, como um visto de trabalho ou um visto de estudante, os pré-requisitos são basicamente os mesmos. Não importa se você está usando um passaporte brasileiro ou um passaporte português. Eu sei que para alguns países o fato de você ter o passaporte europeu significa que você pode entrar e você pode trabalhar, às vezes sem nenhum visto especial. Mas esse não é o caso da Nova Zelândia, então o processo segue sendo exatamente o mesmo. Mas aí eu quero aproveitar e fazer um parênteses importante aqui. Dependendo do visto que você for solicitar aqui na Nova Zelândia, a imigração vai exigir que você envie os antecedentes criminais. E se você der entrada no visto com o seu passaporte português, você vai ter que enviar os seus antecedentes criminais de Portugal. Aí vamos supor que você tem o passaporte português, mas nunca morou em Portugal. Então conseguir esse documento pode ser, na verdade, uma coisa que vai dificultar o seu processo do que facilitar. Então, antes de tomar a decisão de dar entrada no visto para Nova Zelândia com o passaporte português, conversa com a consultoria educacional ou com o seu Immigration Advisor, que vai conseguir te aconselhar se isso faz sentido ou não para o seu caso. Próxima pergunta. Os empregos em demanda são difíceis de serem preenchidos por recém-chegados? Essa pergunta é do @Avance Júnior. Olha só, essa é uma pergunta que a resposta tem, assim, digamos, camadas. Então vamos lá. A Nova Zelândia atualmente tem várias listas de profissionais em demanda, ou seja, profissões que estão carentes de pessoas com experiência para trabalhar aqui. Então, se você já é um profissional com experiência em uma dessas áreas, é claro que as suas chances de chegar na Nova Zelândia e conseguir eventualmente um emprego qualificado são sim muito boas. Porém, tem 3 pontos aqui que eu acho importante você levar em consideração antes de você pensar se é fácil ou não conseguir um dito emprego qualificado. O primeiro ponto é o seguinte: não importa onde você esteja, para conseguir o emprego existe toda uma jornada, né? Então você tem que montar o seu currículo, você vai distribuir o seu currículo, conseguir uma entrevista, se sair bem na entrevista. Então todos esses passos são importantes, seja aqui ou seja no Brasil. Não é o fato de você ter experiência, você ter formação numa área que está carente de profissionais que já vai te garantir um emprego de
de cara. Você tem que passar por essa jornada. E muitas vezes, quando você chega em um outro país, você vai sentir pequenas diferenças. Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, o modelo de currículo é um pouco diferente do currículo brasileiro. É por isso que muitas vezes, mesmo que o profissional seja altamente qualificado, ele não consegue uma posição logo que ele chega no país. Além disso, alguns empregos mais qualificados, vamos dizer assim, eles podem ter exigências técnicas específicas. Então você pode precisar de uma certificação que você não precisava no Brasil. Todas essas coisas precisam ser levadas em consideração também. O segundo ponto é que para trabalhar na Nova Zelândia, que é um país que fala nativamente o idioma inglês, você naturalmente vai precisar se comunicar em inglês. Então o fato de você dominar a língua inglesa aumentam sim as suas chances de conseguir um bom emprego aqui no país. É claro que isso não significa que o fato de você ser fluente vai te garantir um excelente emprego logo que você chegar, e nem significa o oposto, que você não ter o inglês, você não vai conseguir se posicionar no mercado de trabalho. Porém, de forma geral, quanto melhor o seu inglês, quanto mais confortável você estiver em se comunicar em inglês, maiores as suas chances de conseguir um bom emprego. E o terceiro ponto é que você precisa de uma permissão para trabalhar aqui na Nova Zelândia. Ou seja, você precisa de um visto de trabalho. Pode ser que você encontre um emprego que o empregador esteja disposto a ser o seu sponsor, ou seja, ele vai dar entrada no seu visto de trabalho e vai conectar o seu visto de trabalho a esse emprego em questão. Isso acontece sim, porém, é um processo burocrático que nem todos os empregadores podem fazer e nem todos os empregadores estão dispostos a fazer. Por isso que o fato de você já ter a permissão de trabalho facilita muito esse seu processo de busca de um emprego. E se você já segue aqui o Education há algum tempo, você com certeza já viu a gente falar em algum momento que esse é um dos motivos pelos quais o visto de estudante ele é tão interessante se o seu objetivo final for uma carreira aqui na Nova Zelândia. Isso porque durante o seu visto de estudante, você vai poder trabalhar meio período, o que já é uma experiência profissional no país, e assim que você se formar no seu diploma, dependendo do nível que você estudou, você pode dar entrada no seu Post-Study Work Visa, que é um visto de trabalho aberto, que dura até 3 anos. Então, durante esse tempo que você vai estar com seu visto de trabalho aberto, vai ser muito mais fácil você conseguir procurar opções que estejam dentro dos seus objetivos. Agora, eu sei que a gente escuta a história daquele conhecido do nosso amigo que chegou na Nova Zelândia, zero inglês, não tinha necessariamente experiência prévia e conseguiu o emprego dos sonhos. Isso acontece? Pode acontecer. Porém, não existe nenhuma garantia disso. Então, o melhor é sempre você se planejar, chegar aqui o mais preparado possível para aumentar as suas chances. E para finalizar o nosso programa de estreia, tem a pergunta, como a própria Aline falou, a pergunta de R$1 milhão. Quando vão abrir as fronteiras da Nova Zelândia? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe ainda quando vão abrir as fronteiras da Nova Zelândia, ninguém tem uma data. Tudo que a gente pode fazer nesse momento é especular e imaginar quando que as fronteiras vão efetivamente abrir. Em março de 2020, com o início da pandemia, a Nova Zelândia fechou as suas fronteiras. Desde então, são poucas pessoas que podem entrar no país, como por exemplo os cidadãos, e mesmo assim eles precisam entrar no país e fazer uma quarentena de 14 dias numa instalação oficial, ou seja, não pode fazer quarentena em casa, não pode fazer quarentena no seu hotel, precisa ser nessa instalação que a Nova Zelândia aprova. Houveram algumas poucas flexibilizações, como foi o caso da Bubble entre Austrália e Nova Zelândia, e as pessoas podiam viajar entre esses dois países sem a necessidade de fazer a quarentena. Houve também a permissão de entrada de alguns pequenos grupos de estudantes que já estavam aqui na Nova Zelândia antes do início da pandemia, alguns profissionais, mas tudo isso em caráter de exceção. Então a verdade é que desde março de 2020, a Nova Zelândia tem as suas fronteiras completamente fechadas. E foi só a partir do segundo semestre de 2021 que a Nova Zelândia conseguiu acelerar o ritmo da sua vacinação. E a gente já sabe que a vacinação em massa é um dos pontos essenciais para a gente conseguir falar em reabertura das fronteiras. Ou seja, as coisas estão acontecendo, porém até agora a gente não tem uma data oficial. Eu, Mariana, pessoalmente falando, acredito que até o fim de 2021 ou ali no comecinho de 2022 a gente vai ter uma data oficial da abertura das fronteiras da Nova Zelândia, mas como eu tinha falado, isso é só uma especulação, a gente tem que esperar e ver.
Mas se eu pudesse dar 3 dicas para você que tá se organizando para vir para Nova Zelândia, você que ainda tem esse sonho, essas dicas são as seguintes. Primeiro, não é cedo para você começar o seu planejamento. Manda uma mensagem para Q Education e vamos começar a conversar agora sobre as suas opções no país. Segunda dica, organize as suas finanças. Atualmente, a Nova Zelândia exige uma comprovação financeira de 15 mil dólares por ano do visto de estudante. A gente já sabe que essa quantia vai aumentar, mas ninguém sabe ainda qual vai ser a nova quantia oficial. Porém, você não precisa esperar essa quantia ser confirmada para começar a organizar suas finanças. A comprovação financeira geralmente é o maior gargalo de quem quer estudar na Nova Zelândia e está se organizando aí para o visto de estudante. Então, comece a se organizar agora, porque daí assim que as fronteiras abrirem, assim que o processamento de visto de estudantes retomarem, você já sai na frente. E terceira e última dica, mas a mais importante, vacinem-se. Vacinem-se. O mundo inteiro está dando indicações de que a vacinação vai ser mandatória para permitir pessoas de fora do país para entrarem, e não é diferente na Nova Zelândia. Então vacinem-se e a gente espera vocês aqui em breve. Bom, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal para ver os próximos vídeos que a gente vai divulgar. E se você quiser saber mais sobre estudar ou imigrar para Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Austrália, manda sua pergunta aqui pra gente que eu volto em breve para responder. Muito obrigada e a gente se vê em breve. Até a próxima!